Olá! Estamos aqui de novo com a nossa playlist de espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Ferreira da Silva, um companheiro do Sejus. O Ricardo mora em Santos, e São Paulo, e eu vou passar agora para ele, ele vai se apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Ricardo, bem-vindo! Te apresenta aí para a nossa comunidade. Obrigado, Suzy, agradeço o convite, fico lisonjeado aí pelo convite, né, por estar aí trocando essa ideia com você sobre o espiritismo. Já estou há algum tempo aí como espírita e vamos conversando. Legal, Ricardo, bem-vindo, viu? Eu que te agradeço. Obrigado. A gente nem se conhecia, viu, gente? Estamos nos conhecendo hoje. Só pelos grupos, né? Em aceitar, viu? Obrigado mesmo. Imagina, Ricardo, que é isso. Eu sempre pergunto para os convidados e para as convidadas que vêm aqui, como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Conta para a gente isso com detalhes. Então, Suzy, eu lembro que ainda muito criança, eu devia ter uns 11, 12 anos, naquela fase de fazer o catecismo, né? Porque tinha aquela história da família ser católica não praticante. Sim. Então, era o caso lá em casa. Meus pais, eu lembro até do IBGE ir lá em casa fazer o censo e tal, e meu pai se declarava dessa forma, né? E aí chegou numa época que toda criança, pelo menos ali, né, da onde eu residia aqui em Santos, tinha que fazer catecismo. Então, tá bom. Aí minha mãe me matriculou já, teoricamente, até um pouco tarde, né, para o catecismo, porque eu estava de 11 para 12 anos, e comecei a frequentar as aulas. E mesmo ainda bastante pequeno, né, criança, ainda 11 anos, algumas coisas eu não entendia e não via resposta dentro daquilo que me era apresentado ali no catecismo, dentro do catolicismo, né? Muita coisa, certas obrigatoriedades. Eu lembro que depois, né, eu me afastei um pouco do catecismo, porque eu fiquei um pouco sem paciência, depois voltei, achei que tinha que concluir, terminei realmente, né, tal. E eu achei muito engraçado, algo que foi interessante assim para mim, era você ter que se confessar. E aí, tudo bem, você vai lá, conversa com o padre. Aí eu fui lá conversar com o padre, né? E aí o padre escutou. Você fala lá, eu acho que eu falei que eu menti alguma vez para minha mãe, que eu ia na padaria, sair para jogar bola, qualquer coisa nesse sentido, assim, né? E mesmo assim, falando com uma pessoa, ele falou, não, eu te perdoo, reza 5 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Eu fiquei estranhando como aquilo seria um perdão, como um homem poderia me perdoar. E eu não conseguia relacionar. Né? Um pecado grave desse, Nossa. Né? E aí eu ficava achando estranho ter que confessar alguma coisa para alguém que, na minha visão, está em pé de igualdade comigo. E ele me perdoar, né? Aí eu ficava meio assim, fora todos esses 2 anos de catecismo que a gente faz, né? Algumas outras coisas que eu não via muita explicação na própria Bíblia. Eu ficava inquieto, porque eu ficava assim, mas na Bíblia não fala nem dos dinossauros. Eu ficava assim impressionando. Como começou o mundo, né? Adão e Eva? Tem dinossauro aí e tal, aquelas coisas que a gente vai tentando ligar, assim, ainda muito criança, né, tal. Então eu ficava com alguns questionamentos. Passou um tempo aí, tinha um colega que morava no mesmo prédio que eu, ele é 1 ano e meio, 2 anos mais velho, né, isso, sei lá, passou-se 1 ano, ele veio e me apresentou o Livro dos Espíritos. A gente conversava muito diariamente, criança. Tu adolescente. Sim, de 13 para 14 anos. Olha aí, Ricardo, que legal. Não, muito legal, porque assim, a gente conversava diariamente, ele morava no mesmo prédio que o meu, né? E a gente trocando ideia, até que ele trouxe esse livro, porque a família dele é de espíritas, né? A avó, a mãe e tal, eles são de São Paulo, né? Hoje estão aqui em Santos, mas vieram de São Paulo para Santos, e a família dele toda praticante espírita lá e tal, e aí ele trouxe esse livro, Ricardo, olha que legal, a primeira pergunta. Aí bateu ali, eu falei, é isso. Me achei. Por incrível que pareça, com essa idade, que a gente não tem decisão nenhuma, né? A gente ainda não tem maturidade para diversas coisas, né? E aí eu fui lendo aquilo, eu lembro de
engoli o livro. Eu estava numa fase ainda de adolescência que eu lia muito, devorava livro atrás de livro, livro atrás de livro. Então eu fui pegando e peguei o livro dos Espíritos e aí eu fui lendo algumas. Ele me mostrava algumas perguntas, as respostas, claro. Eu fiquei impressionado. Eu falei, é isso aqui. É perguntar e responder, simples assim. Não tem que ter parábola, figura de linguagem, e carta não sei para quem, e versículo não sei do que. Isso, para mim, na minha cabeça, era muito complicado. A Bíblia era uma coisa assim totalmente complicada na minha cabeça. E o livro dos Espíritos não, falava com você. É alguém te representando e perguntando o que você quer saber. Sim, exatamente. Né? A começar pela primeira pergunta. Então, a partir daí, lógico, ele morou mais alguns anos lá no prédio, né? E aí a gente ficou, eu vou num centro tal. Eu falei, pô, tem um aqui perto, que é o Centro Espírita 30 de Julho, aqui em Santos. Centro Espírita Beneficente 30 de Julho, aqui em Santos. Fazem um trabalho belíssimo com crianças com deficiência e etc. Muito legal lá. E aí, antes de chegar no centro, o que aconteceu? Eu fiquei procurando algum lugar, tal, até que ele me levou lá, no 30 de julho, e aí eu gostei, por quê? Justamente por ter essa natureza de questionar, de não aceitar, e o próprio Espiritismo te ensina isso, estar fora de dogmas, fora de receitas prontas, né? O 30 de julho, aqui em Santos, naquela época, ele já era o pessoal já olhava meio de lado, o pessoal convencional de espiritismo, porque eles promoviam grupos de estudo, promoviam debates. Já com uma visão progressista, né? Já muito progressista para a época, principalmente. Eu comecei a frequentar lá quase 30 anos atrás, né? Não, 30 anos atrás, né? 14, 15 anos, estou com 46 agora, né? Vou fazer 46. Então, chegando lá, você via que não tinha rituais, não tinha nada. Primeiro, teve um centro que eu fui, que era homem de um lado, mulher do outro, aqui em Santos, no início. Senhora! E quando isso mudou... quando isso mudou, eu fui lá com a minha... na época, minha namorada, hoje já minha esposa, né? Ela me apresentou isso, eu já com 18 anos. Ela falou, vamos no centro que eu frequento. Aí nós sentamos. Esse centro era homem de um lado, mulher do outro. Depois que mudou... Nunca ouvi falar disso, guri. Aí a gente sentou junto. Como estava para começar a palestra, eu acho que era até uma semana espírita aqui em Santos, se acontece em outubro. E aí a gente começou a conversar baixinho, em respeito ao próprio local, né? As pessoas estavam ali, a gente... Porque aí chegou uma pessoa, se você quiser namorar, você namora lá fora. Ai, meu Deus! Meu Deus, eu não acredito. E não era uma coisa de namorado, que a gente estava todo agarrado. Não, normal, conversando. Sim. Quem quer que fosse do meu lado, a gente conversaria do mesmo jeito. Aí aquilo já, dali, para mim... Quando a pessoa se afastou, eu disse para ela assim, eu falei, aqui eu não volto mais. Aqui não volto. Voltei lá para as semanas espíritas, que as palestras lá, tal, não sei o quê, mas para frequentar como uma casa, até que aí eu levei ela no 30 de julho, que aí era aquilo, na hora de dar o passe, eles já avisavam, o passe é antes da palestra, porque a gente não quer cobrar pedágio aqui, você tem que assistir a palestra para ir tomar o passe. Olha que mentalidade bonita. Exatamente, era essa a ideia. Saibam que aqueles que vão embora dificultam o trabalho da magnetização, para a gente manter aqui vocês equilibrados, sintonizados, numa boa vibração, porque se vocês estão um passo e vão embora, nada impede, gente. Não vai acontecer nenhuma tragédia, não é isso. Mas se vocês quiserem ficar para a palestra, um tanto melhor. Mas era assim. E aí, quando eu entrei para tomar o passe pela primeira vez, eu estou indo e voltando um pouquinho no tempo. Não, né? Eu estou adorando, eu estou viajando junto. Aí, a primeira vez que eu entrei lá, a sala de passe toda acesa. Acabou, sem música, os médios sentados numa posição, as cadeiras vazias na outra, a gente ia sentando. Aí o pessoal falava, olha, se você quiser ficar de olho aberto, não precisa fazer nenhuma posição com as mãos, porque a energia é doada... Já me apaixonei por esse centro. Não, tudo assim. E aí e isso mudou a visão, né? Que eu tinha já de algumas casas, tal, não sei o quê, sem luz apagada, sem música, sem fumaça, sem imagem.
Você entrava lá, não tinha imagem, não tinha nada, não tem foto de Kardec, não tem imagem de Jesus, Sim. de ninguém, de ninguém. A sala até hoje, lá depois reformaram, construíram, a sala até hoje lá é um salão enorme com cadeiras, um palco pequeno, que às vezes tem alguma apresentação, uma mesa e cadeiras lá na frente, acabou. Então é tudo muito simples, tudo muito direto, como é o espiritismo que eu enxergo diante do Sim. Livro dos Espíritos, que foi que abriu esse horizonte para mim, né? E que bom que tu Então começou isso me pelo Livro dos conquistou. Espíritos, né? Que bom que tu começou certo. Exatamente, exato. Começou Não, pelo isso caminho certo. assim, não tem coincidência, né, Suzy? A gente Exato. sabe, mas assim, bati o olho e falei, é isso que eu quero para mim. Então aí eu fui desenrolando, procurando lugares, até que eu cheguei no 30 de julho, onde eu frequento. A pandemia atrapalhou um pouco, o fato de eu trabalhar em São Paulo também atrapalha, né? Assim, porque Sim. as sessões são às 8, então muitas vezes eu chego às 8h30 da noite em casa, não dá tempo e tal. Então eu vim frequentando entre idas e vindas. Eu brinco que entre idas e vindas eu estou lá há 30 anos, porque na época de Claro. faculdade era só na época das férias. Então eu cheguei a começar o curso de mediunidade mesmo sabendo que não ia concluir. Eu queria estar lá, eu queria estar em contato, Sim. porque as pessoas são muito boas, são muito legais, tal. E tu deve E aí, realmente tentar encontrar buracos na tua vida, assim, e continuar frequentando, mesmo que não seja com a frequência que tu gostaria, né? exato. E aí eu fui crescendo lá dentro, né? E aí eu só de ouvinte, vamos dizer assim, e foi passando os anos, aí fiz um curso de mediunidade, fiz duas, porque não dava, por causa de faculdade, por causa de compromisso, vai trabalhar em Osasco, morar em Osasco, volta para Santos, enfim. Sim. Férias eu ia lá, até que foi encaixando, fiz o curso de mediunidade, comecei a dar passe e dar comunicação, como eles falam lá, né? Ah, mas Você olha que legal. Psicofonia, né? Psicofonia. Isso, Que eles dão. legal, Ricardo. E eu cheio de desconfiança, né? Eu falava, não. Até que eu aprendi o que era animismo, né? E eu não confiava nas minhas comunicações. Eu falava, não é possível, isso é da minha cabeça, gente. E aí os Gente, caras, os mais experientes vão te acalmando. Não, faz parte, não sei o quê. Mas apesar que eu sou muito sincero, até hoje você fica naquela preocupação de até que sim. ponto a tua vida, a tua experiência, o teu dia de repente foi ruim, atrapalha o trabalho mediúnico, né? Mas, enfim, aí eu fui trabalhando lá e depois, e lá eles têm as quintas, né? Tem a palestra e os passes. Até hoje, passados 30 anos, o passe primeiro, luz acesa, numa sala comum, acabou, e depois a palestra. Sim, E depois eles têm um trabalho de passe magnético, que a gente fala, às segundas-feiras, que aí são sim. tratamentos diretos para pessoas que No têm tratamento aí espiritual, né? Uhum. exatamente suas doenças. E eu fiquei muito grato quando o pessoal que coordena me convidou, porque assim, antigamente eles tinham um curso dedicado, tinha um curso de mediunidade e um curso dedicado a isso. Sim. Então aí eu não tinha mais o curso, mas eles me convidaram. E aí eu fui meio que treinando e fazendo, treinando, claro, com acompanhamento, não sei o quê. Só que agora, depois da pandemia, tal, aí eu dei uma Eles segurada estão mesmo. fechados para o atendimento ao público, né, Ricardo? No momento estão, mas É. pretende. Ele até mandou uma mensagem, acho que nessa quinta-feira eles vão. E eu comecei a dar palestra lá também. Sim. Eu achei que eu ia. Eu falei para ele: esquece, eu vou. Não tem a menor condição. Ele falou: fica tranquilo que tu tá amparado. Eu falei: não, disso eu não duvido, mas eu não quero ir lá. Claro, claro. Mas funcionou. Eu consegui também, de vez em quando, encaixar uma palestra ou outra, mas agora, com essa questão da pandemia, eu acabei me afastando um pouco. E aí vai meio que ao encontro da tua próxima Na minha questão, da próxima tua próxima pergunta. ideia, da tua próxima pergunta, que a gente já conversou alguma coisa, porque Então eu uma. já vou tascar essa próxima pergunta. Pega ela aí. Como é que tu conheceu o movimento de espíritas progressistas? Não, vai ser uma continuidade, né? Continua e já emenda. E deixa eu só voltar um pouco, que lá atrás eu falei que eles eram um pouco olhados de lado aqui em Santos, justamente porque eles tinham Sim, posições progressistas, sim, de muito debate, de questionar. Tinha um grande colega lá, o Juvenal, que ele às vezes ele era convidado como presidente da casa a fazer a prece inicial da Semana Espírita.
quando era lá no 30 de julho, né? Um dia em cada casa, tal. Sim. A prece dele era paz a todos. Mais nada, porque Querido. ele não entrava nessa de criar um dogma, de criar um ritual, nada Sim. disso. Então, por isso, Querido. estudavam livros de ciência, estudava Hernani Guimarães Andrade, coisas do tipo. Eles se aprofundavam na parte científica, faziam Sim. experimentos. O Juvenal, se eu não me engano, além de fazer parte, ele era presidente da Sociedade Paulista ou Brasileira de Transcomunicação Instrumental. Então, era uma coisa... Era um Sim, pesquisador mesmo. pesquisadores, era um trabalho muito sério, né? E aí o tempo foi passando, né? A gente vem nessa onda conservadora, tal, não sei o quê, e aí a gente vem a eleição de 2018, Sim. aí você começa a ver algumas posições Uhum. que eu jamais esperava ver assim, né? Alguma coisa. Eu nunca entendi o espiritismo como direita. Na minha cabeça, isso é assim, não tem como. É. São totalmente conflitantes. Não fecha, né? É. Não fecha. Aliás, cristão não tem como ser de direita. Não, não tem. Vou até mais além, não é só o espiritismo. Porque se você pegar o Jesus histórico, Uhum. pô, não tem como, não Não, tem não como. tem. Hoje ele seria mandado para Cuba, Jesus Cristo seria mandado para Sim. Cuba. Uhum. Hoje, vai para Cabeludo, Cuba, sem seria vergonha, preso. maconheiro. Não. Maconheiro, só anda com Né? prostituta, ele ia andar com os trabalhadores, defender os Sim. trabalhadores. Ele disse que veio pelos pecadores aqui. Imagina alguém falar isso, que veio pelos pecadores hoje em dia. É. Jamais seria Iam dizer compreendido. que ele tem bandido de estimação, né? Exatamente. Ele que expulsou lá os vendilhões do templo, né, os Uhum. mercadores da fé, como é que seria visto por É. esses tantos aí que erguem templos faraônicos, ganham Nossa, dinheiro na TV? Como é que seria visto? não, seria É, mandado, ele, ele seria preso por essas pessoas. Ele ele que seria disse preso. que não trouxe a paz, vim trazer a espada. E como é que você vê uma guinada dessa? Eu não consigo ver cristão sendo de direita. Para mim não casa, não casa. Não. Mas cada um, assim como muitos deles olham para nós e como é que cristão de esquerda, né? Com certeza eles também não mesmo problema eles têm do outro lado, né? E aí eu vendo essa mudança nas opiniões das pessoas. Claro que a gente tem que respeitar, etc, etc. E aí isso me trouxe Dentro do eu não sei. centro, tu começou a perceber essa. Não, algumas posturas, alguns no grupo do WhatsApp, né, que é sempre ele, né, o grupo do bendito do Sempre. grupo do WhatsApp, Uhum. existem algumas posturas, eu me posicionei, não houve briga, não houve nada disso, mas Sim. houve, quem se incomodou, na verdade, fui eu, né, isso está claro, mas nunca me faltaram com respeito, nem eu com os demais, nem por isso também deixei de me posicionar, que eu acho isso importante. Que nem eu Sim. vi uma colega falando, acho que no próprio Sejus, ela falando, a gente tem que oferecer o contraditório para o Sim. discurso deles não ganhar relevância. Essa frase dela, Sim. eu não sei se foi a Guacira, Eu acho, enfim, eu me lembro de ter lido também esse comentário. então, acho que foi da Guacira, assim, eu achei esse comentário muito feliz. Então, não que eu vou ficar arrumando confusão por aí, mas eu pelo Mas menos marco posição. a gente tem que responder os absurdos. Infelizmente é. Se não ganha relevância de Sim, fato. E aí, principalmente no grupo, chegada um pouco antes da pandemia até, né? Não um pouco antes da pandemia começou essa coisa do Bolsonaro, não sei o quê, e eu falando, e as pessoas, muitas vezes, não só no grupo do centro, mas qualquer outro grupo, sempre vem aquela mensagem catastrófica, vejam ah, isso, não deixem de compartilhar. E aí eu sempre rebatia. Eu sempre rebati assim, ó, gente, cuidado, fake news, com uma notícia, sempre sim, embasado. Eu não vou repassar um negócio desse. Então eu fui me sentindo incomodado. E isso está claro lá no centro, pela minha própria postura de colocar as coisas da forma que eu coloco. E tem mais um colega, por acaso, é um xará meu, é o Ricardo também.
que ele mais ou menos tem a minha postura. Na teoria, isso é só para ilustrar, mas não é assim. Eu sou um pouco mais radical que ele, vamos dizer assim. Digamos, é um centro-esquerda. Já quase fora do centro mesmo, vai de esquerda mesmo. Mas eu ainda sou um pouquinho mais, né? Porque eu tenho uma posição mais de... Ainda estou estudando, mas eu tenho uma posição mais de comunismo, de avançar nos estudos de Karl Marx. Estou zerado, estou aprendendo ainda, estou lendo. Tem que estudar, tem que ler, tem que realmente se inteirar disso. Não há prática revolucionária sem teoria revolucionária, né? Então a gente tem que aprender. Então, lá no grupo, aí quando chegou a pandemia, hidroxicloroquina. E eu, bora. Logo no começo, falei eu ainda usei assim, falei ainda, vírgula, ainda não está comprovado. Gente. Então você não toma. Se você for para o hospital, não é o que eu quero, mas se você for para o hospital, você não toma, que eu vou tomar. E aí foi passando o tempo, né? A gente sabe aí que está comprovado que não é, mas coçou o diabinho, né? Coçou para mandar, começar a despejar. Eu falei, não vou entrar nessa, porque meu padrão vibratório vai lá para baixo. Então, por que eu estou contando essa história? Tudo isso em abril do ano passado, mais ou menos, Suzy, começou a surgir essas coisas e discussões em cima da política do próprio Bolsonaro, e eu combatendo as ideias e dizendo que não, está aqui os fatos, está aqui os números, ele fechou isso, deixou de bancar a ciência, olha quem ele colocou aqui, olha quem ele colocou ali, rebaixou o Ministério do Trabalho para uma secretaria, enfim. Aí fomos argumentando. Isso foi me desgastando. Talvez eu me desgastei mais do que eles. Talvez eles estejam conversando de boa e eu não consegui. Sim. Né? Porque é um tema caro para a minha política. Eu gosto, me envolvo realmente. Né? Por isso que é tão importante o nosso debate no Sejus, né, Ricardo? Exatamente. Porque ali nós conseguimos falar sobre política, que é muito importante para nós. É muito ser escutado, né? Escutar, isso. Aprender, ser escutado. Você vê que tem gente que presta atenção, que corrige no bom sentido. É muito rico o debate. Muito rico. E aí, eu cansado disso, eu cheguei num ponto que até o meu cunhado ele disse que é agnóstico, né? Antes de ser meu cunhado, ele é meu amigo, né? A gente é amigo desde do colegial, né? E depois me aproximei da irmã dele, hoje estamos casados, tal. Que é que me levou no centro que separava as pessoas e disse que essa é minha esposa. Então, aí com ele, que hoje é agnóstico, né? Ele falando assim, eu falei para ele assim, cara, o espiritismo acabou para mim. Assim, mas eu falava isso com uma dor no coração. Muitos de nós passamos por isso. Não, uma desilusão. Por quê? Mas aí que tá, minha visão estava muito limitada. E eu brinco assim comigo mesmo pensando, né? Eu acho que eu não sou espírita, eu sou centrista. Eu ia num centro fazer uma prática. Sim. E aí, mas ainda assim, eu demorei um pouquinho para ver isso. O que aconteceu? Um dia eu lendo a Carta Capital, né, que eu conheci através do meu cunhado também, ele conhece, estudante de jornalismo, conheceu o Mino Carta, e a gente sempre com as mesmas ideias, meu cunhado também é esquerdopata, né, então ele me passou a Carta Capital e eu li a coluna do Franklin Félix. É um amor o Franklin. Não, ele é um amor. Amo de paixão o Franklin. Não, E aí ele pegou e escreveu uma coluna, eu não vou lembrar o nome, sobre a postura do espírita, que o espírita, a postura progressista do espírita, né? E aquilo, mais uma vez, renovou minha fé no espiritismo, né? Aliás, assim, me fez brilhar os olhos pelo espiritismo. Eu me senti aquele menino de 14, 13 anos descobrindo algo novo. Eu falei, jamais eu pensei que eu ia descobrir algo assim no espiritismo depois de 30 anos. Como é que tu foi cair lá no Sejus, então? Quem que te levou para lá? Aí eu mandei um e-mail para o Franklin. Que lindo! Eu não tinha outro contato. Franklin, meu nome é Ricardo, leio sua coluna, tal, me apresentei. E aí ele demorou uns dias, porque assim, aí eu me apeguei nisso, eu fechado em casa, sabendo que ia demorar para voltar para o centro, tal. A despeito das diferenças, a gente se respeita, né? Eu sabia que ia demorar para voltar, tal. Eu mandei um e-mail para ele. Falei, você conhece um centro espírita em Santos que tem uma postura mais progressista, tal, não sei o quê?
E aí demorou, tipo, eu com ansiedade, mas segurei minha ansiedade, e quando deu uma semana ele não respondeu, eu mandei de novo. Falei, Félix, Franklin, você viu meu e-mail abaixo? Teve tempo de pensar alguma coisa? Até que ele respondeu 2 dias depois, ele falou, ô querido, né? Parece que eu estou ouvindo ele falar. Ele fala assim, né? Ele é uma barata, ô querido. Querido. Ele mandou assim. por e-mail. Olha, eu não conheço em Santos, entretanto, tem uns grupos de WhatsApp, e eu vou começar por 2 com você. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você volta para mim, que aí a gente arruma outro, fica tranquilo. Aí ele me apresentou, eu tive a felicidade imensa de conhecer o Sejus e o Espíritas à Esquerda. Olha que Depois, legal! depois do Espíritas à Esquerda surgiu o Abrepaz. Olha, O Félix criou o LGBTQIA+, Espíritas, ai, que lindo, Espíritas que eu né? também estou lá, né? Estou acompanhando, me enxergo Sim, como um aliado, né? Então eu claro estou que mais sim. mais um ouvinte, né? Um acompanhante. Aí, claro, você automaticamente já entra no bate-papo Sejus, né? Que lindo, né? Eu E acho que é quanta gente nesse. bacana, né? Quanta gente Não, linda nem ali junto. fala, nem fala. Você aprende muito. E assim, como eu te falei ali no início, eu me empolguei novamente. Aí eu falei, eu não preciso. Aí foi uma felicidade dupla. Descobrir progressistas, pessoas de Aham. esquerda dentro do espiritismo e ver, assim, meus olhos novamente brilharem pelo Que espiritismo. Então foi uma felicidade dupla. uhum, nós podemos ser espíritas sem um centro. Nós podemos exercer a Exato. nossa mediunidade sem um centro. Isso é lindo. Isso realmente é revolucionário para Não, nós. é impressionante. Eu até comentei, acho que a Carla Pavão até comentou que acho que tem a mediúnica do Sejus, mas Sim, eles eu. têm já um grupo de mediúnica, sim. Então, ela até falou, me chama no privado, mas eu estou organizando meu tempo. Já tem tempo que ela Sim, falou isso, mas eu falei, eu preciso organizar meu tempo. Não adianta me comprometer, porque eu sei. senão. Eu quero te perguntar uma coisa sobre, porque eu acho que tu deve estar por dentro, sobre o grupo de irradiação, o grupo de irradiação do Sejus, que a gente pede ali a irradiação. Vocês têm um grupo? Como é que está funcionando isso, Ricardo? Sim, 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 sim. É um grupo belíssimo, muito bom. Eu não vou, é muito grupo, eu não vou lembrar o nome correto do grupo, tá? Mas é um grupo de orações do Sejus. E como é que eu cheguei lá nesse grupo? Eu pedi para entrar simplesmente. O que acontece? Um primo meu, assim, que é um irmão meu, é um irmão que eu escolhi, né? Porque eu tenho diversos primos, tal, família grande e tal. E ele é um irmão, assim, parceiraço. Ele pegou Covid. E lá para o Ah, 10º dia, ele teve que internar. meu E Deus. aquilo, assim, bateu um desespero tremendo, né? Porque ele internou tal, e aí não foi entubado, nada disso, mas aí veio a preocupação. Então, lá o pessoal comentando no Sejus, né, no bate-papo, que tinha um grupo. Eu primeiro pedi oração, até que eu falei, eu estava com medo de mais um grupo, de não dar conta, né, Sim. tal, porque você está o dia inteiro trabalhando, à noite você chega, tem que fazer as coisas, tá, a distância de São Paulo, às vezes eu fico aqui com o horário apertado, tal. Eu falei, não, eu vou entrar nesse grupo. E aí, como é que acontece? Você tem uma lista onde as pessoas ali relatam brevemente, né? Qualquer Sim. um pode incluir o nome, só avisa, né? Olha, copia, Sim. cola e inclui o nome e tal, coloca lá a situação. E aí tem o Léo, que é do Sejus, O tal, encontra o Léo. Léo nos outros grupos também. Sim. Meio-dia ele faz uma oração todos os dias. Ai, que lindo isso. Ele faz uma oração meio-dia, todos os dias. Aí depois ele manda o vídeo de 1 hora e pouco, às vezes não dá tempo, por algum motivo, ele complementa com mais o vídeo, desculpa, um O áudio. áudio. Eu falei vídeo, Uhum, mas é o áudio. áudio. Ele manda um áudio de 1 hora e pouco, às vezes ele consegue fazer todos os pedidos ali. Então, você tem os doentes por Covid, os doentes da mente e do corpo, pelas pessoas dos Sejus e pelos que faleceram já, que desencarnaram. Não Sim, necessariamente. O Covid eu sei que são os primeiros, tal, mas os demais, mas enfim, são mais ou menos 4 que grandes coisa grupos, bonita. vamos dizer assim.
E as palavras que o Léo traz são sempre assim, reconfortantes, Ele é são muito palavras que te querido. acalmam, não é? E aí você escuta, você pode direcionar para o trecho que você quer, tal. E aí eu tinha um outro casal conhecido meu que também se curou, meu primo também já saiu, tal. E aí agora eu pedi pela minha cunhada, né, namorada do meu irmão. Então, e aí tem isso, as pessoas têm uma oração às 18, eles até brincam, vamos clicar agora, que aí clique, todo mundo mentaliza, quem Sim, consegue, que né? bonito, que É, bonito. e tem um que eu preciso confessar uma dúvida, é que eles colocam lá, vamos coletar a prece. Eu não sei, tem o Jorge também, que ele sempre traz uma prece, eu não sei se necessariamente é ele, eu ainda estou aprendendo lá com o grupo, né? Sim, Mas sim. essa do Léo é certeza. Que E coisa além desse bonita. grupo, eu fiquei no grupo de orações que começou agora, do Espíritas à Esquerda também. Que barato. Que coisa linda isso. Eu fico emocionada, sabe? Não, Com todas essas iniciativas, porque eu acho que de agora em diante, sabe, mesmo pós-pandemia, as coisas mudaram. As coisas mudaram. mudar, mudar. E nós conseguimos criar um caminho, né? Um caminho Sim, não. alternativo para todos nós. E é engraçado, assim, Suzy, por que eu resolvi entrar nos grupos de orações também, que são muita mensagem também, porque as pessoas estão ali trocando as suas ideias, trocando as suas energias, né? Sim, Eu percebi o seguinte, não tem jeito, né? Quando aperta, a gente corre para rezar, né? E eu percebi, assim, que é, muito tempo eu até tentava orar, mas eu sempre ia deitar cansado, porque, enfim, o sono não é muito, meu sono não são muito, o meu sono não é muito tranquilo, então eu prefiro deitar quando eu estou muito cansado, porque aí eu já apago, tal. E aí eu não tinha tempo de orar, não tinha muito tempo. Isso eu estava até conversando com os amigos outro dia. E aí o grupo de oração eu estou usando como uma ferramenta que está me levando para a oração de novo, porque sim, ele vai sempre aparecer no meu celular. Quando eu abri exatamente. para ver as minhas mensagens, está lá, Apoio e Preces do Sejus, eu acho que é esse o nome, É, e Apoio e Preces do Sejus, e do Espíritas à Esquerda, que eu também, minha memória é péssima, né? Não vou me recordar, mas você tem sempre, então você está sempre lembrando, aí você vê a mensagem do sim. Léo, você dá um tempinho, você vai na pessoa ali que você pediu, às vezes para direcionar um E pouco isso para a tua mais, sabe? mediunidade, né, Ricardo? Isso é bom É, para tu manter a tua mediunidade um pouquinho sim, ativada, não, conectada, exatamente. né? Exato, porque senão se você começa a fechar, Tu te natural. desconecta total. Exato, exato. É, Ainda que seja uma coisa orgânica, né? Mas se você decidir, não. é orgânico, é mental, é tudo, mas as conexões elas vão sendo desligadas. Isso é Claro, assim que se não tem acontece, utilidade. né? E aí, então, isso me serviu também para me aproximar mais das orações. Não que eu não fizesse, mas eu confesso que era uma coisa assim que Sim, era difícil, eu esquecia, eu no meio eu dormia. Então, eu estou é. começando, isso me trouxe essa Um pouco de proximidade. disciplina, né? Um pouco de método. Exato, exato, É isso que a exato. gente precisa. A gente precisa desse. E tu sabe, Ricardo, isso que nós estamos fazendo agora é um trabalho espiritual também. Tenho certeza Isso que a gente disso. está, esse diálogo nosso, daqui a pouco a gente toca um coração, a gente diz alguma coisa para alguém que estava precisando ouvir, sabe? Isso Não, é um isso eu trabalho tenho certeza. espiritual. Uma coisa que eu mantenho, assim, pelo menos uma oração semanal eu fazia, que é Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, o sim. Evangelho no Lar. Aí eu faço aos domingos à noite e tal, não sei o quê. Essa eu não, salvo uma exceção ou outra, eu não perdia, né? Ricardo, Mas é eu isso. adorei a nossa conversa, mas para a gente encerrar esse nosso papo, eu podia ficar aqui a noite toda. Ah, também. Para quem não sabe, nós estamos falando à noite. O Ricardo veio do trabalho, tá Isso. cansado Não, e foi um querido tranquilo. em ter concordado em participar. Mas Imagina, imagina. deixa eu te pedir agora que tu vai fazer assim, vai tirar lá do fundo do teu coração aquela mensagem de amor, de esperança, que eu acho que é isso que a gente precisa, é isso que nos alimenta, né?
cada um de nós com a sua dor, a gente não sabe as dores que estão por aí, né? E faz isso, encerra esse nosso bate-papo com uma mensagem bem bonita. Olha, todos que estão nos assistindo, a própria Suzy, eu de coração torço para que todos estejam bem, porque não é um momento fácil para ninguém. Às vezes a gente pode até se questionar no íntimo, poxa, mas eu vejo a vida acontecendo e eu estou aqui nesse momento ruim e tal. Não. As pessoas usam aquela carapaça, aquela máscara, né, para mostrar que está tudo bem, até porque o mundo cobra isso de uma forma absurda das pessoas e a gente tem que muitas vezes passar essa mensagem, né, de que está tudo certo. E não se sinta mal, não se sinta mal por não estar tão bem num dia, 2 dias, 3 dias, porque é uma situação inédita para essa geração, né? A gente está vivendo algo inédito. E a gente tem que buscar o amparo, sim, na espiritualidade, orar, buscar amparo, nos nossos amigos também, não só naqueles amigos invisíveis, né? Mas também nos nossos amigos que estão do nosso lado, manter o contato, ligar para aquela pessoa que a gente não fala faz tempo, manter o contato com aqueles que têm, né, com os pais ainda, com os irmãos, com os tios, com as tias, com os avós. Às vezes, uma mensagem pelo WhatsApp, você fala com seu amigo, oi, tudo bem? Isso vai te fazer melhor, entendeu? Não deixar de manter contato com as pessoas, ainda que à distância. A gente manter essa sanidade e não se sentir mal porque está mal. Carregar mais esse fardo não é necessário, porque essa é uma cobrança de um mundo de exploração, de um mundo capitalista, de um mundo que só vê o lucro, que não vê o ser humano, que vive a era do ter, que não é a era do ser. E nós precisamos estar fortes nesse momento, nos equilibrarmos, nos manter nosso padrão vibratório o mais alto possível, dentro das nossas capacidades, das nossas limitações, para derrotar realmente esse inimigo que é o capitalismo, que é essa sociedade desigual, essa sociedade perversa e nefasta que nós estamos inseridos e que eu enxergo o trabalho espírita como importantíssimo para mudar essa realidade e trazer, ainda que a longo prazo, a igualdade para todos, que é o que Jesus pregava, que é o que a gente tem que chegar. Que assim seja. É isso. Querido, muito obrigada, tá? Fica bem, a tua família. Continua com a gente lá no Sejus, continua fazendo o trabalho de irradiação, que nós vamos sair dessa. Até a próxima. Muito, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Suzy. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, querido. Tchau.